muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Teve déficit, inclusive, com relação às contas públicas, sobretudo quando a gente fala do governo central, que é o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central. A gente vai falar disso. Mas a Previdência entrou finalmente na pauta para votação na comissão especial da Câmara, que analisa o texto do relator. A dúvida é se esse texto será apresentado já será votado já amanhã ou se na semana que vem. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Esse déficit primário chama atenção, dada a situação realmente delicada das contas públicas e a necessidade de reformas que melhorem o ambiente econômico. A Caixa levanta 7 bilhões e 300 milhões de reais com a venda de participação dela da Petrobras. O banco já tinha anunciado que faria isso. Parte desse dinheiro, inclusive, vai ser devolvido ao governo. E o Bovespa em alta e dólar em baixa, numa melhora no ambiente econômico, pelo menos na expectativa dos investidores, depois do andamento da reforma da Previdência. Ontem teve aquela possibilidade de adiamentos, não se sabia a razão de o porquê. Agora, com essa possibilidade de votação e até inclusão de estados e municípios, o mercado está vendo isso de forma positiva. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Hoje teve nova sessão na comissão especial da Câmara que analisa o texto do relator Samuel Moreira, o texto da reforma da Previdência. Ele é o relator da reforma na Câmara. Esse texto fez alterações na proposta do governo, mesmo assim está mantendo uma previsão de economia em 10 anos acima de 900 bilhões de reais. Daqui a pouco eu vou repassar esses números aí, mas a Mariana Jungmann está conosco em Brasília e acompanhou justamente essas discussões de hoje, porque as perguntas que se fazem neste momento são as seguintes. Quais são as perguntas? Será votado amanhã esse texto? Serão incluídos estados e municípios? A reforma da Previdência, as mesmas regras para estados e municípios? A Mariana está conosco em Brasília e responde, pelo menos em parte, essas expectativas que tem o país e os investidores em relação à reforma da Previdência. Mariana, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotto, boa noite. Olha, o que eu posso dizer é que todas essas respostas ainda estão em negociação nesse momento no Congresso Nacional, viu? E uma coisa depende da outra. A votação amanhã depende um pouco da negociação sobre a entrada de estados e municípios novamente no texto da reforma da Previdência. Hoje houve reunião aqui em Brasília do Fórum de Governadores do Nordeste e eles também se reuniram com os presidentes da Câmara e do Senado. E o que eles disseram após essas reuniões é o seguinte: para eles, a mera aprovação da reforma da Previdência não é suficiente para resolver o problema fiscal dos estados. Eles têm um desequilíbrio muito grande. Então, o que eles querem é ver, em paralelo à reforma da Previdência, que outras pautas relacionadas à questão fiscal, que vão trazer dinheiro para os estados, possam também caminhar. Eles querem um compromisso do Congresso de que essas outras pautas vão ter celeridade junto com a reforma da Previdência. Essas pautas incluem, por exemplo, cessão onerosa, a questão da tributação sobre lucros e dividendos, que acaba sendo depois dividida com estados e municípios, securitização, enfim, tem uma série de pautas deles que vão trazer recursos para estados e municípios e eles querem esse compromisso. Ao chegar aqui no Senado hoje, no Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que acha difícil sair um acordo sobre isso hoje. Então, ele diz que ainda vai se reunir com líderes partidários hoje à noite, pode voltar a se encontrar com os governadores novamente para tentar esse acordo, porque o que Rodrigo Maia vem dizendo nos últimos dias é que o apoio dos estados é importante para aumentar a quantidade de votos depois aqui no plenário da Câmara. Então, ele está buscando isso ainda. Por outro lado, o relator da reforma, Samuel Moreira, anunciou para amanhã, 9 horas da manhã, a leitura do voto complementar dele, que é a última etapa necessária para que a reforma possa começar a ser votada. O presidente da Câmara minimizou, disse que isso pode ser adiado, que se preciso for, a reforma pode ficar para a semana que vem, se for para alcançar esse tipo de acordo, mas ele admite que o acordo está difícil por enquanto. E a líder do governo aqui na Câmara, Joyce Hasselmann, disse que para eles é difícil deixar para a semana que vem também, porque isso vai encurtando ali, enxugando o prazo para garantir que a reforma seja aprovada
ainda no primeiro semestre aqui. Então, por enquanto, a situação aqui é essa. Eles estão em negociação com os governadores ainda, está difícil sair um acordo, mas se ele sair ou se for necessário, se ele estiver prestes a sair, a reforma pode ir ficando para a semana que vem. Antes da gente encerrar, viu, Piotr, só para lembrar que hoje foi promulgado aqui no Congresso a emenda à Constituição que torna impositivas as emendas justamente das bancadas estaduais, as emendas que estão voltadas para os estados. Essa imposição no orçamento, ela fica condicionada a um limite e também podem ser ainda contingenciadas, mas elas passam a ser então impositivas. Piotr. Muito obrigado, Mariana. Bom, rapidamente, nós estamos ao vivo pela página da TV Brasil no Facebook. Você pode participar do programa e também rever o programa posteriormente. Só retomando aí o que Mariana nos trouxe de Brasília, há dois fatos que são extremamente primordiais para compreender esse momento de negociação da reforma da Previdência. Os estados, sobretudo os do Nordeste, que até por uma questão ideológica e partidária são contrários ao governo, estão com o pires na mão. A situação fiscal desses estados é bastante ruim. Daí essa razão esse motivo bastante razoável por parte dos governadores, dizendo que sim, a reforma é boa no longo prazo, mas eles têm problemas fiscais para serem resolvidos agora e querem a inclusão dessas pautas todas que Mariana nos levantou aí, inclusive enumerou algumas aí, para justamente tentar resolver o problema fiscal deles agora. Com relação ao orçamento impositivo, é um detalhe, o Congresso aprovou, é uma decisão do Congresso, mas o orçamento só é impositivo se tiver dinheiro. E a gente vai ver que o governo, neste mês de maio, teve mais um déficit justamente nas contas públicas. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Vamos só relembrar rapidamente quais foram as propostas da reforma da Previdência alteradas e que estão nesse texto, pelo menos de inicial, apresentado pelo relator Samuel Moreira. O governo tinha aprovado 65 anos, tinha proposto 65 anos para homens e mulheres 62. O relator manteve isso, 65, 62 para homens e mulheres. Contribuição de 20 anos, ele mudou contribuição para mulheres de apenas 15 anos, a contribuição mínima para poder entrar na Previdência. O governo tinha aposentadoria rural 60 anos, homens 60 anos, 55 anos mulheres, ou seja, 60 anos para todo mundo na proposta do governo. Houve uma alteração, uma redução de 5 anos para mulheres na proposta do relator. A contribuição para homens também, para mulheres também diminuiu 5 anos para 15. Os homens permaneceram com 20 anos, tal como a proposta do governo. O governo tinha proposto para professores 60 anos, ambos os sexos, homens e mulheres. O relator, 60 anos homens e reduziu 3 anos para mulheres, 57 anos aqui. Isso inclui educação infantil, fundamental e ensino médio. A capitalização que estava na proposta original do governo, o relator retirou essa possibilidade, de que não tinha condições de fazer isso ser aprovado. E o benefício de prestação continuada manteve a regra atual, ou seja, não vai ter nenhuma alteração. A partir dos 65 anos, pessoas com problemas, com condição socioeconômica delicada, ou seja, quem tem realmente problema de renda, passa a ter um salário de 65 anos, mas aqui não sai da Previdência porque isso é assistencialismo, é assistência social. Vamos lá, para a gente olhar um pouquinho mais aqui, no texto do relator, estados e municípios estão fora por enquanto, mas essa é a grande dúvida, se podem entrar amanhã ou não, é uma negociação, e a retirada da aposentadoria compulsória como pena disciplinar para magistrados, ou seja, para juízes. Com relação a estados e municípios, só para relembrar uma coisa muito clara, ontem, quando houve a notícia de que poderia ser postergada essa votação do relatório na comissão especial, essa notícia foi ruim na visão dos investidores, porque daria a ideia de que a reforma não estaria andando. Hoje, com a clareza de por que poderia ser postergada, de incluir estados e municípios num acordo, inclusive com algumas medidas menores, não infraconstitucionais, ou seja, que não precisam dos 3/5 de votação para justamente melhorar a questão fiscal dos estados, aí o mercado investidor entendeu que um atraso de 1 ou 2 dias poderia, na verdade, fazer um texto de reforma melhor e com a possibilidade de aprovação ainda maior. Portanto, essa foi a visão do mercado, tanto que a Bolsa reagiu. Para você ter uma ideia, a reforma do governo previa 1,2 trilhão de economia, a do relator 913 bilhões, mas ele aumenta da seguinte maneira. Aumento da contribuição social de lucro líquido dos bancos de 15% para 20%, dá em torno de 5 bilhões por ano no cálculo do relator. E o fim do repasse do FAT ao BNDES, mais 217 bilhões, ou seja, uma economia em 10 anos de 1,13 bilhão, o que se aproxima já daquele número do governo.
e aumentou o déficit primário. A necessidade da reforma é tão premente de se discutir possibilidades tanto de reduzir o custo do governo no longo prazo, dando uma ideia de solvência fiscal, ou seja, de previsibilidade para o orçamento, sem se imaginar déficits cada vez maiores, que a gente está vendo agora nos números de maio divulgados hoje pelo governo. Para se ter uma ideia, o déficit agora no mês ficou em 14 bilhões 740 milhões. Ou seja, o governo gastou mais do que arrecadou. Nós estamos num momento delicado da economia, baixa arrecadação, mas os custos continuam subindo. Em abril, nós tínhamos registrado um superávit de 6 bilhões e meio, mas maio de 2018 já tinha tido ali, ou seja, no ano passado, um déficit de 11 bilhões. Se eu estou comparando maio com maio, eu estou percebendo o quê? Que as despesas estão crescendo e a receita não. Tanto que o déficit agora deste maio, embora tenha vindo abaixo do que boa parte dos analistas de mercado previa, nós estamos vendo que o déficit aumentou se eu comparar se eu fizer essa comparação anual. As receitas, incrivelmente, tiveram uma alta de 0,3, muito pequena, e as despesas caíram. Apesar disso aqui ser uma notícia positiva, ainda assim nós tivemos um déficit galopante, como se pode dizer, aumentou o rombo do governo. No ano, o déficit é de 17 bilhões e em 12 meses nós estamos com 125 bilhões de déficit do governo. A meta fiscal, para você ter uma ideia, é de 139. Na verdade, é um pouquinho maior do que isso daqui, o déficit no momento. O déficit fiscal é de 139 bilhões. A meta, quando se fala de meta de déficit fiscal desse ano de até 139, quer dizer que o governo está autorizado pelo Congresso a gastar mais do que arrecada em 139 bilhões. Tá, isso quer dizer que o governo não vai sofrer nenhuma sanção política ou legal por, digamos, não cumprir o orçamento ou gastar mais do que está arrecadando. O que, obviamente, é um problema de responsabilidade fiscal. Mas, levando-se em conta a situação do país, o governo negociou lá atrás esse déficit, ainda na gestão de Michel Temer, diga-se de passagem. Há um déficit previsto para esse ano e também para o ano que vem, com uma melhora a partir de 2021. Mesmo assim, o ministro da Economia diz que se mexer na economia agora, se aprovar a reforma da Previdência, o crescimento econômico poderia voltar rapidamente, aumenta-se a receita, a dívida é equacionada, ou seja, os gastos são equacionados e com isso se teria uma melhora no ambiente fiscal, digamos, no mais curto prazo, não precisaria se esperar lá 2021 ou 2022. Vamos lá, daqui a pouco eu falo da Caixa, mas antes vamos conversar aqui, deixa eu só me ver, o Maurício de Almeida está conosco, só falando sobre a situação justamente dessa questão das contas públicas, vamos relembrar aqui a análise do economista Jason Vieira, numa entrevista que ele me concedeu na última quinta-feira aqui, em que ele fala o quanto que o governo já está no cheque especial. Apesar da situação, ainda os juros que o governo tem que pagar para pegar dinheiro no mercado, pagar esse déficit, ou seja, o quanto gasta, porque quando o governo gasta mais, o dinheiro sai de títulos de dívida que o governo emite para pegar dinheiro no mercado. O Jason faz um comentário sobre isso aí. Acompanhe. Nós estamos numa situação do governo em que o cheque especial já foi gasto, não tem mais o cheque especial, acabou. O cheque especial são os 120 bilhões que se tem de déficit todo ano primário. Nós podemos ter um déficit nominal, mas déficit primário é um problema gravíssimo que o país passa, é a situação fiscal, é a falta de arrecadação, é o gasto excessivo. Eu digo que eu sempre faço uma comparação quando você vai, além de cheque especial, é aquele momento em que você não tem mais crédito na praça e você anda na rua e te oferecem aquele empréstimo facilitado se você tiver com o nome sujo. Sabe-se bem que você vai pagar uma taxa de juros absurda nisso. Absurda. E a possibilidade de você não pagar faz com que essa taxa de juros exatamente seja alta para isso. Porque se você pagar 5, 6 prestações, você praticamente paga o empréstimo e depois fica devendo para esse pessoal uma enormidade de dinheiro. Nós não estamos nessa situação ainda, apesar de termos utilizado um cheque especial, além do cheque especial, nós conseguimos com taxas de juros baixas, porque a expectativa com a aprovação da reforma da Previdência e dos avanços das outras reformas, reforma microeconômica, a reforma tributária, os avanços também na agenda BC+, a agenda do Ministério da Economia, tudo isso, o mercado financeiro, de alguma maneira, deu vamos dizer, um waiver, deu como eu posso dizer, facilitou a vida do governo operando com taxas mais baixas. Porque está trabalhando com uma expectativa positiva. Exato. É pela expectativa futura positiva que a taxa de juros que o governo pagou não foi alta.
O Jason faz justamente sobre a taxa de juros, porque quando você se lembra da expressão prêmio quando você compra um seguro para o seu carro? Prêmio é o prêmio para quem está, digamos, emprestando dinheiro para você. É a taxa de juros, ou quanto você paga, por exemplo, da franquia. É o valor que você paga no seu seguro. Esse é o prêmio. O prêmio é para quem está, digamos, concedendo a você a possibilidade de consertar o seu carro, ou reparar o seu carro, ou devolver o dinheiro do seu carro se ele for roubado. O prêmio não é seu, o prêmio é de quem está, digamos, te dando esse crédito. Por isso que se chama prêmio para ele, não para você. Para você é o benefício, se você tiver uma necessidade, você consegue o dinheiro, porque ele foi, digamos, pago pelo prêmio que ele correu. É o risco que ele aceita correr. Taxa de juros é o prêmio do credor, ou seja, para quem ele está emprestando o dinheiro. Ainda o governo não está pagando taxas muito altas, porque há uma possibilidade muito clara de avanço na reforma dessa agenda microeconômica. Só para você ter uma ideia, me dá a tela, por gentileza, aqui. Há uma possibilidade do gás baixar aqui no Brasil, com quebra de 2 monopólios. O governo anunciou isso no começo da semana, eu vou relembrar esse assunto. O da Petrobras, na venda de gás natural. A Petrobras está em 20 estados brasileiros, para você ter uma ideia, de 27. E também no incentivo aos estados para quebrarem o seu próprio monopólio na distribuição. Isso poderia trazer, segundo cálculos do Ministério de Minas e Energia, para se ter uma ideia, eu já vou chegar lá antes, para se ter uma ideia, sabe quanto custa o gás aqui no Brasil? É $13 por metro cúbico, gás natural. A Europa cobra 7, os Estados Unidos $3. O custo do Brasil é relevante, né? Vamos seguir aqui. Nos cálculos do Ministério de Minas e Energia, a possibilidade dessa redução, se tudo for aprovado, inclusive pelo CAD, para se ter uma ideia dos órgãos reguladores, é se essas medidas forem implementadas de fato, em até 2 ou 3 anos, a redução do preço do gás no Brasil chegaria a 40%. E um cálculo do Ministério de Minas e Energia também diz o seguinte: a cada 10% de redução no preço do gás, isso equivale a um aumento do PIB industrial de 2,1%. Aumento de PIB industrial é mais arrecadação, é melhora nas contas do governo. E, obviamente, mais geração de emprego, essas coisas todas. Ou seja, eu estou punindo hoje o empresário com gás muito caro, se comparado ao mundo todo, o que faz com que os custos fiquem mais altos, que ele empregue menos, que ele cobre mais pelo gás na conta final, ou seja, tudo isso em relação à questão do gás. Veja só que essa é uma agenda microeconômica que pode mexer justamente na grande economia e melhorar, digamos, a macroeconomia brasileira, essas contas públicas como um todo. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu tenho dados do mercado financeiro, que hoje teve bolsa em alta, dólar em queda. A gente fala sobre tudo isso logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Eu espero você. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro, tem informações sobre a inflação da construção civil e dados, inclusive, do setor. Maurício, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Olá, Piotr, boa noite, muito obrigado. O Índice Nacional de Custos de Construção Civil, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, chamada Inflação da Construção, registrou uma alta de 0,44% agora no mês de junho, bem acima do que foi registrado em maio, quando a inflação da construção ficou em 0,09%. O motivo dessa alta no mês de junho, segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, foi justamente a mão de obra, a contratação de mão de obra, principalmente de serviços técnicos especializados. Ou seja, a inflação da construção civil aumentou no mês de junho, mas até que é uma boa notícia quando vamos pensar que a construção civil estava praticamente paralisada, não contratando ninguém. Se aumentou o custo da mão de obra, sinal que as empresas voltaram a contratar na área da construção civil. O mercado de trabalho, aos pouquinhos, pode começar a voltar a crescer nesse setor. Quando olhamos para o acumulado do ano, a inflação da construção está em 1,81%. E no acumulado dos últimos 12 meses, registra uma alta de 3,76%. Ainda não é possível fazer uma comparação com o IPCA, que é o índice oficial da inflação, calculado pelo IBGE, já que o IPCA de junho só vai ser divulgado no início do mês de julho. Mas quando olhamos o acumulado dos últimos 12 meses até maio, o IPCA registrava uma alta de 4,66%. Ou seja, ele deve continuar um pouquinho acima do índice da inflação da construção civil. E hoje teve uma outra notícia da Fundação Getúlio Vargas relacionada com o setor da construção. Foi em relação ao otimismo. O otimismo do setor aumentou no mês de junho. Mais uma boa notícia. Foi uma alta de 2,5
0,1 pontos, enquanto no mês anterior, em maio, esse índice de otimismo tinha caído 1,8. Agora, no acumulado, ele registra 82,8 pontos. Ainda está abaixo daquele patamar de 100, já que esse índice tem uma taxa que vai de 0 a 200. E quando fica abaixo de 100, ainda indica um certo pessimismo. Mas, pelo menos agora, o setor voltou a ter um índice de confiança, aumentando a trajetória positiva. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, a Caixa Econômica tinha anunciado tempos atrás que justamente venderia sua participação na Petrobras. E ela vai conseguir um bom preço pelas ações. Acompanhe a reportagem de Anne Zanetti. Olá, Piotr, boa noite a você e a todos. A Petrobras informou que movimentou 7 bilhões e 300 milhões de reais com a venda das ações ordinárias da companhia que pertenciam à Caixa Econômica Federal. Os papéis foram negociados em oferta secundária, as chamadas follow-on, por R$ 30,25, o que corresponde a um desconto de 1,5% em relação ao preço de fechamento da véspera, que era de R$ 30,70. Segundo especialistas de mercado, no follow-on, empresas que já abriram capital podem voltar a vender os seus papéis. Se a oferta é secundária, a companhia negocia ações de acionistas que querem reduzir a sua participação neste negócio. Os recursos da venda, neste caso, vão para a Caixa Econômica Federal. Nessa operação, a Petrobras ganha com o aumento da liquidez de suas ações e a demanda dos investidores foi de 3 vezes maior que o livro de ofertas. As ações foram distribuídas tanto no mercado nacional quanto no exterior. A Caixa detinha 2,3% das ações da Petrobras. A operação foi coordenada pelas unidades de banco de investimento da Caixa, com a participação de bancos estrangeiros e empresas brasileiras que atuam no mercado de ações. A Caixa Econômica já vinha planejando vender ações da Petrobras como parte de um plano de venda de ativos iniciado no começo do ano. Existem planos da Caixa de fazer o mesmo em relação a outras participações, além de abrir o capital de suas divisões de seguros e cartões. Piotr. Muito obrigado, Anne. Bom, só para lembrar que a Caixa teve lucro agora no primeiro trimestre, foi divulgado recentemente, superou em 22,9% se comparado ao mesmo período do ano passado, 3 bilhões 920 milhões de lucro da Caixa, e ela anunciou também que a provisão para crédito duvidoso, ou seja, quando ela empresta dinheiro e ela acha que não vai receber ou está com um problema de inadimplência alto, ela baixou essa provisão, esse dinheiro que o banco guarda justamente para tentar cobrir esse buraco. Ela baixou em quase 24,4%, para ser preciso, quase 25%, o que demonstra que a adimplência do devedor da Caixa está em dia, está numa situação muito melhor. Tanto que ela pegou, olha, a provisão ficou em 2 bilhões e 800 milhões, bem menor do que tinha antes. Vamos seguir aqui para a gente ver o mercado financeiro. Daqui a pouco eu falo dos lucros dos bancos também, a gente fala disso no outro dia. Hoje teve uma alta do Ibovespa, 100.688 pontos, uma alta de 0,60%. Muito próximo aqui, se a gente der uma olhadinha, né? Quase próximo aqui, exatamente no limiar aqui entre a máxima e a mínima de hoje aqui. A gente vai dar uma olhadinha, as ações todas subiram, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, o peso pesado aqui do Ibovespa, do índice, do principal índice da Bolsa, Petrobras com 0,58, Vale 0,39, Banco do Brasil 2,17, Bradesco 1,25, Itaú 2,38, ou seja, melhorou a percepção dos investidores. Eu tenho aqui a participação do nosso espectador, o Ricardo Prado. Ele escreve o seguinte: o governo e o relator têm divergências em relação à reforma da Previdência. Afinal, isso fecha as contas, sim ou não? A proposta do relator, embora tenha havido uma reclamação por parte do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um teórico econômico e queria uma reforma de mais longo prazo, mas a proposta do relator, da forma como foi apresentada com essa economia, é bastante importante e foi muito bem avaliada por todos os economistas que até consideraram, digamos, um certo exagero do Paulo Guedes, do ministro da Economia. Mas se por acaso houver a inclusão de estados e municípios, ou seja, isso melhora ainda mais o ambiente. Fechar as contas vai fechar quando a gente tiver arrecadação maior, mas esse ambiente econômico mais saudável vem com a reforma da Previdência, porque hoje o governo está emprestando dinheiro, como a gente mostrou aqui na tela sobre o déficit primário agora do mês de maio, que o governo teve mais um déficit, mais gasto do que arrecadação, ou seja, está gastando mais do que arrecada. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar.
3,84 hoje, uma leve queda de 0,15%. A mínima chegou a 3,83, ou seja, ficou bem no meio entre a máxima e a mínima de 3,85 e 3,83. O dólar 3 hoje, R$ 3,84. Deixa eu só registrar a participação do Américo Lincoln. Ele tá agradecendo aqui, tá parabenizando o programa e a equipe. Muito obrigado pela sua participação também. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, às 6 da tarde, a gente está de volta pela TV Brasil, a sua TV pública. Até lá.